Estou começando a gravar aqui, de acordo de vocês. E aí a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem então, essa avaliação e quem quiser fazer algum comentário também, por favor. Isso, super à vontade. Só entrar ele aqui. Ah, não, acho que não tem muito lá. O computador não está dando conta da gente, essa pandemia. A Natasha está acompanhada. Estamos vendo aqui. Legal. Gente, fiquem bem à vontade para fazer as avaliações, porque a gente começa sempre num nível mais básico, para a gente poder ter um parâmetro, né? E a gente está na mesma página. Então, é importante que vocês sejam sinceras, porque se a gente puder começar numa página mais para frente, a gente começa também. Então, sim. Né? Às vezes o conteúdo pode ter parecido, foi muito básico, eu já estou pensando mais além e tal, tudo bem. Então, fiquem bem à vontade aí na avaliação. Isso. E eu acho até, Carol, que a gente pode deixar ela aí e depois a gente olha, né? Para a gente retomar. O problema, Dani, é que eu não sei se eu consigo, porque é ao vivo, né? É live esse negócio. Eu preciso estar logada junto com as meninas para a gente conseguir que as entradas sejam feitas. É, porque o link não se mantém. Não segura. Tá, então estamos aguardando aí. Dá mais uns 2 minutinhos, acho que dá. A gente já consegue, porque a próxima pergunta é super rápida, é papo. Então, 2 ou 3 só, né? São 2. Essa e 2 mais perguntas. uma. Tá, legal. Quem tiver dificuldade no acesso, também abre o microfone aí. Podem dizer. A Juliana falou que estava com dificuldade. Alguém pediu o código também, acho que a Janaína. Já passei, deu certo? Conseguiu? Eu vi o código, mas eu não vi o link para que eu estava no banheiro e eu não sei se eu perdi alguma explicação. Quando eu voltei... É só entrar no site menti.com. Eu vou colocar aqui para você. Peraí. Ah, tá, sim, ok. Eu conheço. E aí você coloca o código e já dá. Ah, entendi, ok. Obrigada. Nada. Vou dar mais um pouco. Estava lendo um texto agora que estava dando um nó na minha cabeça. Jura? Aquele da regenerativa, aquele livro que você está lendo? Aquele agora, até biomimética ficou simples agora. Eu comecei a fazer uma matéria de mestrado, né, na EASH. E aí é conceito, né, é pesado. E aí, você fala muito, a matéria que eu comecei a fazer é justamente de sustentabilidade e organizações. Então, é para me dar ainda mais embasamento para poder fazer essas mentorias, consultorias, todo esse trabalho. Ótimo. Tá. 1, 2, 3, 4. Assim. Legal. Falta alguém, meninas, responder? Podemos seguir para a próxima? A Juliana não está conseguindo. Ô, Ju, se você quiser, manda aqui no chat, não tem problema. Sim. Consegue acessar o chat? Manda no chat. Aí depois eu coloco. A conexão dela tá ruim, aí acessa 2 coisas, aí já não...
Aí dá ruim, não aguenta. Pronto, legal. Então, vamos para a próxima. Aqui. E aqui, dinâmica, gente, se foi, né, as coisas da gente conversar, de abrir muito para conversa, ou se a gente ficou muito na teoria, ou se fez sentido o formato que a gente seguiu, ou se foi muita coisa ao mesmo tempo agora e ficou confuso, ou se podia ter sido, ter tido alguma outra coisa que a gente não fez que podia ter sido feito. É nesse sentido a pergunta. Legal, Ju. Obrigada. Beleza. A resposta é o azul, é isso? Então, 3 pessoas responderam e agora eu quero ver. Tá, você vai. Close voting. E agora eu quero ver o resultado. Show. Vou tomar como positivo isso aí. Olha lá. Boa. Que legal. Hoje tem bastante coisa, hein, gente? Espero que vocês estejam animados. Tem bastante coisa. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Next step. Na verdade, a gente vai dar uma retomada. Achei que só adequado ficou pouco, viu? Adequada. Foi mais do que adequada. Foi provocativa, foi acalentadora. Faltou, adequada ficou pouco para marcar. Tá bom. Colocarei aqui. Que bom, porque você deixou a gente meio preocupada aqui. Mas é tão bom esse incômodo, sabe? Esse incômodo faz sair do lugar. Vamos lá, então. Carol vai ajudar. Estou aqui a gente compartilhando. Aqui, então, a gente já fez o código. Bora, então. A pergunta depois dessa rápida, né, avaliação, como vocês estão chegando hoje aqui? Né? Quais as expectativas? Se alguém tem alguma coisa para dividir rapidinho, que aí a gente já segue em frente. Como foi a semana, reflexões e tudo mais. Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, gente, que é assim, aqui, para vocês não ficarem tímidas, né? Porque a sustentabilidade, ela não tem um papa, sabe? Tipo, aquele cara falou, é tudo daquele jeito e tal. Então, a gente está aqui como facilitadora. Então, para vocês não ficarem tímidas de que a colocação ela pode ser inadequada e tal, que não existe isso. A gente está aqui justamente para promover esse encontro, para se ajudar, né? Então, já é um passo muito importante vocês aceitarem fazer a mentoria com outras empresas, porque a gente já foge de um paradigma de competição para o de colaboração, né? Então, fiquem muito à vontade todas as vezes que a gente chamar para participar, tá? Não tem julgamento, assim, não. Mas então vamos seguir, Carol. Vamos em frente, então. A gente rapidamente... Está seguindo? Aqui o meu computador, ele tem horas que ele não está afim. Agenda rapidinho. Então, na semana passada, a nossa conversa foi super proveitosa e rendeu super bem. Então, a gente vai começar do final dela, do que estava programado para ter sido passado semana passada, para retomar aquele finalzinho e já dar abertura para o pilar de governança e aspectos da gestão, que é o primeiro aspecto que a gente vai falar dentro, realmente, aí da teoria da sustentabilidade. A gente hoje teria planejado falar do pilar social, mas a gente acredita que não vai dar tempo, porque a governança tem bastante conteúdo também, e a gente não quer ficar correndo com conteúdo com vocês.
E aí o planejado para o último encontro na semana que vem, a gente entra no pilar ambiental e a gente vai dar os encaminhamentos, que vão ser algumas atividades que a gente vai fazer com vocês para botar no papel e para vocês conseguirem, com tudo que a gente passou de conteúdo, olhar para a empresa de vocês, que está nascendo, ou que já existe, ou que está começando agora, e fazer um planejamento, mesmo que básico, para seguir em frente depois que esses encontros acabarem. Tá bom? Então, aqui vocês conseguem reconhecer também as 3 letrinhas que a gente tem visto em tudo que é jornal, revista de negócios, que é o ESG. Então, nessa agenda, a gente consegue ver ali, né? O environment, que vai ser o último encontro mais com foco na parte ambiental, nos impactos ambientais, etc. O social, né, do S, e o G, né, que é a governança, e aí a gente vai falar mais dele hoje. É mais a base mesmo dessa construção do valor de sustentabilidade na organização, na empresa, como vocês queiram chamar, no negócio. Então, ESG está representado aqui, né? Embora seja uma métrica bem técnica usada nas corporações, avaliação de risco e tal, mas dá para fazer uma correlação com o que a gente está trazendo. Dani, só rapidinho antes de você começar, a Juliana está perguntando se a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente. Sim, porque pode disponibilizar. Eu acho que sim, Ju, você está com dificuldade, né, a internet aí não está colaborando hoje. Não, fica tranquila, vou disponibilizar, a gente deixa por um período, só para vocês e para essa, né, colega do Sebrae, tá? Joia. E lembrando só, quem ainda não deu de acordo ali no chat, se vocês puderem, né, só dar um de acordo que a gente está gravando, vocês estão cientes. Quem ainda não fez isso, agradecemos. Obrigadinha. Bora, Dani. Bora. Então, aqui... Vai, pode ir. Então, a gente falou meio corridinho isso no final, né, do último encontro, porque surgiram esses incômodos sobre sustentabilidade, mas é sustentável não, mas tem esse outro olhar, etc, etc. E aí as referências que a gente trouxe, que são diversas, mas todas complementares, né? E o que eu gosto de frisar quando eu começo a conversar com uma empresa, primeiro é que a gente precisa ter o dono da empresa comprado com esse valor da sustentabilidade. Então, se é uma pessoa que está querendo fazer algo para poder colocar no rótulo ou numa comunicação, dificilmente isso vai para frente. Então, o gestor, o líder, o dono da empresa tem que estar comprado com essa ideia, porque ele vai ser a cabeça, ele vai ter a estratégia na cabeça, ele vai desenhar a estratégia, ele vai fazer as escolhas. E esse processo, gente, ele não tem retorno. Ele, entendeu? Não dá para você começar e falar, não, vou voltar a ser né? Vamos voltar para o básico. Não tem como voltar para o básico, porque é como se a gente ampliasse a nossa consciência. Então, como é que você joga de novo dentro de uma caixinha menor? Então, uma vez iniciado esse processo, é só para frente que a gente caminha, tá? Outra coisa é tomar cuidado com expectativas, né? Então, às vezes a gente sonha muito e, de repente, acontece uma pandemia e aí a gente precisa se adaptar ao que está acontecendo agora. Então, a sustentabilidade, ela traz muito, junto com ela, essa carga utópica de que a gente vai ficar perfeito ou de que a gente vai ficar verde, a gente não vai ter impacto. E a nossa existência no planeta tem um impacto e não tem como a gente zerar isso, né? Eu vou até depois colocar uma outra referência para vocês de uma entrevista com o fundador da Escola de Economia Circular, do Cradle to Cradle, do movimento Cradle to Cradle, uma entrevista maravilhosa que ele deu, muito curtinha, para o blog Ideia Circular, que representa essa organização aqui no Brasil, e ele fala isso, a gente precisa se acostumar
e também não ficar se penalizando por estar no planeta, né? Nós somos parte disso, né? E o que a gente precisa fazer é como é que a gente se integra, né, a todo o restante que está em volta aqui da gente e faz parte desse processo e se compromete. Sinceramente, viu? Esse fone aqui não dá, não. Oi, Ju. Eu vou mutar o teu microfone, tá? Aí você acho que foi sem querer. Então, gente, ele fala um pouco disso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem a gente vai ficar perfeito, né? Nem a gente vai zerar o nosso impacto. E nós somos parte disso. Nós estamos aqui, não é por acaso. Então, a gente tem que fazer parte, né? E uma outra coisa importante nas empresas é dividir a responsabilidade. Então, eu vou falar de algumas dinâmicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, com relação a fornecedores, por exemplo. A gente precisa dividir, porque o pacote não é só nosso. A gente está entendendo, a gente está buscando caminhos, mas a responsabilidade sobre sustentabilidade, ela é de todo mundo, né? Mesmo de quem ainda não entende. Então, o que eu posso fazer? Eu posso levar a informação, eu posso trazer essa pessoa para um outro nível de consciência, mas a responsabilidade ela é compartilhada, e isso se dá em todos os níveis, né? No nível de sociedade, dentro de casa, dentro da sua empresa, né? Como cidadão na sua cidade. Isso é uma coisa muito importante para entender a dinâmica das práticas de sustentabilidade. Vamos, Carol. Justo. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente fala, né, em sustentabilidade, e não só, é que agora está muito em voga, então se fala muito disso, mas o propósito de tudo, na verdade, né, em negócio, seja ele sustentável ou não, que na verdade a gente não vai falar sobre isso, enfim. Por que você acorda de manhã? Por que você trabalha? Por que você cria uma empresa, né? Qual o propósito do seu negócio? Que dor ele resolve e como ele resolve essa dor, né? É muito importante ter isso claro na cabeça, porque é esse propósito que vai direcionar e nortear o seu negócio, seja ele uma equipe, e aí a revisão desse propósito, ela é muito frequente também, o que é muito legal, porque conforme o seu negócio vai se desenvolvendo, vai acontecendo, o propósito dele pode, não que a essência dele mude, mas você pode perceber novos propósitos e novas formas de entregar esse propósito que você mapeou lá no começo, e ao mesmo tempo, se você tem uma equipe, é o seu propósito que vai nortear essa equipe em como trabalhar, em como desenvolver esse trabalho, e é o que vai mostrar para uma pessoa que queira trabalhar com você, vai falar, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa, porque o propósito dela é forte, é sólido, e essa empresa trabalha de acordo com isso, né? Implementa isso da maneira que deveria. Então, ele acaba sendo o responsável, né, pela cultura da empresa, a cultura corporativa. E a cultura na empresa hoje, ela é um diferencial competitivo. Quando você olha para negócios sustentáveis, negócios de impacto positivo, né, a gente vê empresas gigantes se tornando empresas B. E por que isso? Né? Porque elas perceberam que a cultura interna, você ter direcionamentos, um propósito muito claro e como entregar este propósito para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu fornecedor, isso atrai muito novos colaboradores, atrai investidores e só tem a trazer resultados positivos no longo prazo. Então, quando a gente entende qual é esse propósito e para onde a gente quer ir, o comunicar esse propósito, essa cultura que está nascendo, é exatamente um jeito vai dizer como é que a sua empresa vai existir e como os negócios dentro da sua... como seus negócios vão ser conduzidos, e isso é super importante. O que é importante também nessa hora, né, de comunicar essa cultura, de comunicar esse propósito, publiquei um negócio até hoje no meu LinkedIn sobre isso, que é uma coisa que eu já conversei muito com a Dani e com muitos clientes e tal, que é assim, como é que eu comunico o meu propósito de forma clara, direta e transparente? Então, a gente vai ver em alguns dos materiais, alguns dos clientes que a Dani tem, e a gente vai ver umas lives que a Dani fez com essas pessoas.
E todas elas têm isso em comum, mas uma delas fala isso muito, muito claramente, eu acho muito legal, que é, se algum cliente me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu falo, nossa, não sei responder essa pergunta, mas eu vou procurar e eu vou te responder essa pergunta assim que eu souber mais. Isso é incrível, porque isso te mostra vulnerável, te mostra uma pessoa que, de uma forma boa, vulnerável, uma pessoa que está querendo aprender sempre com o seu negócio, e uma pessoa que está jogando a real, que não está querendo dizer, não, sim, eu sou 100% algodão orgânico. E te garanto, mas não tem certificação, ou tem, mas não faz ideia de como é a cadeia de valor, de como é, né, todo o processo para esse algodão ser realmente orgânico e quais as implicações disso. Então, a dica que, né, a forma como eu gosto de trabalhar a comunicação de negócios, assim, ou de qualquer propósito, é isso. O que você quer fazer, como você quer fazer e a forma que você está fazendo, sem muita firula, muito claramente, simplesmente, porque o consumidor quer saber o que é, que problema resolve, como vai impactar positivamente o ecossistema dele ali, um ecossistema mais macro, e é ele mesmo. Porque é através da marca desses negócios, desses propósitos, que o consumidor se vê contribuindo também. E quando ele faz essa relação, essa conexão com a marca, é incrível. E eu acho que, na minha concepção, é isso que a gente precisa almejar. Então, na perspectiva do cliente, isso é muito importante. E para um colaborador, para um funcionário, é melhor ainda. Que aí é a cultura. Então, se você tem uma cultura que faz sentido, que entrega, que é real, que é transparente e acolhedora, com certeza você vai ter funcionários aí muito fiéis ao longo do tempo. E isso é muito legal, muito positivo. Só resgatando duas coisinhas. Por exemplo, a gente tem visto muitas empresas mudarem seus propósitos, porque elas estão entendendo que o que elas entregavam não faz mais sentido no mundo. E aí a gente tem exemplos gigantes, como o Google, por exemplo, que se posiciona hoje como uma empresa de mobilidade. Ele não é um site de busca, é uma empresa de mobilidade. E você tem esse exemplo mais de uma equipe, não é? Uma microempresa individual, que é da Agama Bolsas, e a gente vai deixar os links aqui das lives que eu fiz, estão no YouTube também. Eu fiz uma listinha de vídeos para vocês, e aí tem todas essas lives. Então, a Adriana, ela começou fazendo bolsas com a estrutura feita de Tetra Pak, aí ela tinha que fazer a coleta dessa Tetra Pak e usar na estrutura das bolsas, e todos os tecidos eram comprados do Banco de Tecido, que é uma empresa de impacto que compra resto de produção, né? Então, os retalhos dessa produção, e eles vendem, então, medidas bem menores do que se você for numa tecelagem comprar. Então, é 1 metro, 2 metros, etc. E aí ela fazia as bolsas, né? Eu a conheci num programa da GV, de apoio a essas iniciativas, e hoje ela reformulou todo o propósito da empresa dela. Não é só usar os resíduos e reduzir esses resíduos no meio ambiente ou essas sobras de tecido e tal. Ela fez toda uma ressignificação do propósito. Sim. Boa noite. Oi. Então, a gente está com 2 eventos já engatilhados para a semana que vem. Desenhei esse painel de biomimética junto com a Bárbara. Amanhã a gente vai ter uma reunião com as convidadas para eu acho que a coerência não, eu acho que não é. Desliguem o áudio da. Tem como vocês mutarem a Jana, porque eu acho que ela não tá se dando conta. Você consegue mutar ela, Dani, daí? Sim, já mutei. Eu achei que ela estava. Desculpem, é que ela faz parte da Abraps, ela é coordenadora de um grupo de estudo da Abraps, e ela tem um evento agora, então ela já tinha me avisado que ela ia ter que se ausentar, só que ela deve ter, sem querer, ligado o microfone ali, enfim. Aí hoje eu estou representando nós duas aqui Legal. no nosso encontro. Desculpem. Obrigada, Janaína. Bom, então, assim, só para a gente resgatar um pouquinho, é isso, né? A gente tem essa questão do propósito. E outra coisa que a Carol falou de cultura também, vem na nossa imagem sempre aquela grande organização, né? Uma multinacional que tem cultura. Não,
Gente, empresa pequena tem cultura. E a gente, como consultor, quando a gente entra na empresa, a gente percebe qual é a cultura daquela empresa. Você tem ambientes que são mais informais, você tem, por exemplo, uma cultura de conversa ou não, sabe? E eu observei muito isso numa empresa muito pequenininha que eu tive, foi a última consultoria presencial que eu pude fazer. E assim, para sócias, não, a gente é super acessível, a hora que eles querem, eles vêm e falam. Agora, como é que você está alimentando essa cultura, então? Porque quando eu sentei para falar com as pessoas, elas me contaram coisas que as donas da empresa nunca souberam. Teve gente que chorou comigo, né? Simplesmente por eu estar fazendo perguntas de sustentabilidade. Eu não estava falando e a pessoa, de repente, deu uma desmanchada na mesa, assim. Foi contar uma história, se emocionou. Então, será que a gente está tendo uma cultura acolhedora mesmo? Ou a gente acha que está? E aí eu vou falar também um pouquinho aqui mais para frente, né? Bom, para a gente falar... é a Gama. Ágama, mas ela tá, a Adriana, ela chama a sócia da Ágama Bolsas, aí ela mudou, eu acho que é Bolsas o complemento, mas está na lista do YouTube que eu criei para vocês, tá? E também está lá no meu Instagram. Bom, eu queria sugerir e queria ouvir também um pouco de vocês, o que vocês fariam como exercício para essa criação de propósito, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu coloquei que podem ser utilizadas se houver equipe, mas como a gente tem aqui um grupo diverso, né? A gente que está criando empresa e tal, eu não sei se alguém quer compartilhar aqui alguma ideia ou se essas sugestões fazem sentido. Então, tem alguém que tem empresa com funcionários? Alguém tem funcionário na empresa aqui ou ainda está na fase ou de criação da empresa ou sem, assim, tudo terceirizado, alguma coisa assim? Que aí tem eu tenho algumas... uma funcionária, mas tenho. Aline, você acha que faz sentido você reunir as pessoas, conversar sobre essas questões, conversar um pouquinho sobre o que é sustentabilidade para elas, ou sobre o que o negócio se propõe a entregar para a sociedade? Com certeza. A gente faz isso lá hoje. A gente tem nosso evento entre duas pessoas que chama Cia Talks, né? Porque a minha empresa chama Ciano, e aí a gente desenvolveu o Cia Talks, que é onde lá na empresa a gente tem 1 hora de estudo por dia. Então, 1 hora de trabalho é dedicada a estudo. E no Cia Talks a gente troca o que a gente aprendeu, né? Então, eu sempre busco levar. E aí, por exemplo, disso aqui eu já estou fazendo resuminha, eu levo para ela para trocar o que eu aprendi. Ela aprende outras coisas, ela traz também para trocar. E a gente vai conversando sobre isso. Até que vocês falaram de ir evoluindo o propósito, né? A gente, sempre quando eu vejo alguma coisa diferente, eu troco isso com ela e eu vou passando para ela que direção a gente está indo. A gente faz isso através desse nosso microevento aí que chama-se Talks. Legal. Muito legal. Então, vocês são quantas pessoas? Eu e mais uma pessoa. Eram 2, aí agora saiu mais um. Isso. Tá, mas já é uma troca que já muda todo o contexto. Sim, dá mais clareza para a gente. Legal. Bom, então, aí eu coloquei aqui, além do propósito, né, a gente também pode chamar fornecedores muito importantes. A gente precisa compartilhar algumas visões com o fornecedor que é muito importante para a gente, porque senão ele não vai entender quando você quiser mudar algumas coisas, né? Uma outra prática que eu recomendo, eu já pratiquei muito isso no banco, chamar cliente para participar. Nada torna o cliente mais fiel, gente, do que ele poder participar da construção da tua marca, do teu propósito, das tuas ações, da tua estratégia. Quando ele sente que está colaborando, sabe, e ajudando a melhorar a tua marca, é um diferencial muito grande. Pouquíssima gente faz isso, mas assim, muito pouco mesmo. A gente tem medo de chamar o cliente. E a gente sempre tem alguns clientes que são mais fiéis e que estão dispostos a fazer uma colaboração de meia hora aí, semestral com você, tá?
O questionário Ethos é a base dessa minha mentoria, então a recomendação para qualquer tipo de ferramenta, né, que vocês vão usar, seja o questionário Ethos ou não, é chamar essas pessoas, né, um fornecedor, um cliente. Você pode resumir as perguntas, ele não precisa responder tudo com você, mas algumas perguntas vocês vão ver que eles podem contribuir muito com melhorias, sabe? Ah, eu acho esse prazo, por exemplo, de pagamento, ele tem me prejudicado ou não, ou eu posso te dar um prazo, sei lá, podem surgir outras formas ali de colaboração que vai ser bom para as duas partes, para todo mundo, né? Em dinâmicas também é importante, dinâmicas com mais pessoas, né? É importante a gente definir algumas coisas, né? Quem vai, por exemplo, ser o facilitador e a gente estipular tempos, prazos, retornos. Então, aqui eu fiz uma proposta para dinâmicas com equipes maiores, assim, de umas 10 pessoas, né? Coloquei alguns papéis ali. Mas é importante isso em qualquer tipo de dinâmica, definir quem vai fazer o quê, qual o prazo e quais são as entregas disso. Nós vamos depois colocar num painel aqui, numa lousa na empresa, para todo mundo saber o que rolou, sabe? Ou daqui 2 meses a gente vai comunicar o resultado dessa ação. Então, essas dinâmicas assim de gestão, né, são importantes nesse tipo de processo. E quando for fazer também um plano, né? Se você vai fazer um planinho ali, plano do mês, né? Agora eu acho que talvez a gente esteja fazendo plano da semana, plano da quinzena, coisas assim. É importante que as pessoas envolvidas participem, né? Então, é muito importante que as decisões da empresa tenham participação. Basicamente é isso. A gente costuma tomar todas as decisões pela nossa cabeça, mas muita coisa poderia ser melhor se fosse compartilhada, porque aí eu volto a falar do compartilhamento da responsabilidade, né? Quando você compartilha, você torna a outra pessoa responsável por algo, né? E por contribuições, né? O que também não exime, em alguns momentos, a gente ter que tomar decisões mais arbitrárias. Isso também acontece. Então, por exemplo, em momentos de crise, é muito difícil a gente ficar compartilhando tudo e ficar discutindo eternamente, porque é uma crise, é uma emergência. Então, provavelmente ali você vai ter uma postura mais, digamos, hierárquica. Olha, agora é isso. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo e a gente apaga o fogo, entendeu? Mas em momentos de planejamento, aí é importante a gente ter essa participação, né? Essa colaboração. E aí, então, né, já que a gente está falando disso, de estratégia, como que a gente pode pensar, esse é um outro paradigma que a gente tem, né? Que eu não tenho estratégia. Aí você vai conversar com a empresa, como assim você não tem estratégia? Você não senta e programa o que você vai fazer naquele mês? Lógico que sim, né? A Juliana quer falar, é isso? Ou está presente? Não, eu gostaria de só te perguntar algo. Vamos lá, Ju. Ô, Dani, quando você fala nas decisões tomadas por participação, é aquela questão que a gente ouve falar muito sobre criação de comitês de sustentabilidade ou não? É participação geral mesmo da empresa? Depende do tamanho da empresa, né? Os comitês, eles funcionam quando as empresas são muito grandes, né? Tem estruturas hierárquicas. Então, você traz pessoas que são representativas da empresa, então você traz um para cada canto que representa maior diversidade ali de falas, e aí você forma um comitê. Mas não é esse nível tão numeroso de funcionários. Não, falando mesmo de empresas pequenas. Né? Então, por exemplo, tem muitas decisões agora mesmo, né? A gente está vendo, fecha, abre, não sabe que vai ser amanhã. E aí, as empresas elas precisam mais, eu acho que, naturalizar a participação das pessoas nas decisões. Então, tem empresa que tem vergonha de falar o quanto fatura, sabe? Tem empresa que quer esconder a fatura, o quanto lucra. Por que ela quer esconder? Ela lucra 50% e ela paga menos do que o salário mínimo e não registra as pessoas?
Sim. Então, isso tem a ver com sustentabilidade. Totalmente. Então, quando a gente inclui as pessoas na decisão, elas também se tornam responsáveis. Ela vai ter um braço para te ajudar. Não a pessoa que está na justiça do trabalho. Então, tem relações. A Adriana fala disso nessa entrevista da Ágama. Ela fala disso. Ela fala que ela fez... hoje ela tem uma sócia, praticamente, que é o braço direito dela, amiga, e ela conversou com ela e falou, olha, o que eu posso fazer hoje é isso, eu posso te pagar, sei lá, acho que era part-time, ela está trabalhando com a empresa, numa outra empresa, e ela não quer abandonar o projeto dela. Então, a amiga também está fazendo uma colaboração, ela vai ter uma participação. Então, assim, é jogar mais perto, né? Uma empresa que aí precisa escolher essas coisas. De ser, sei lá, pessoas todas iguais, do mesmo setor, né? Que é mais fácil se reunir, entendeu? E aí... Entendi. Ai, maravilha. Entendi bem. Obrigada, Dani. Foi ótima a explicação. Obrigada. Então, assim, falando um pouquinho de planejamento estratégico, também vamos de planejamento estratégico agora, porque todo mundo acorda e tem um plano do que vai fazer naquele dia, nem que seja uma lista com 4 coisas prioritárias para aquele dia. E aí, o que, né, você põe por ordem de prioridade e você fala, isso eu não posso deixar de fazer. E aí, o que você faz? Você faz aquilo primeiro. Entendeu? E aí você tem um restante da lista que, se der, você faz. Se não der, você ainda tem prazo para entrega. A empresa é a mesma coisa, gente. É a mesma aula que eu dava para os estagiários de gestão de tempo, é a mesma coisa para uma microempresa. Ela tem que ter horizontes, né? E o plano estratégico é isso. Não importa se você vai fazer esse plano estratégico num PowerPoint, sabe? Maravilhoso, não sei o quê, no Canva, né? Ou se você vai fazer numa folha de papel que está sempre com você, ou que está colada ali na frente da tua mesa, onde você está sempre olhando, numa lousa, né? Uma lousa com os esquemas, com os prazos, tarará. Então, não importa o formato, o que importa é que a gente tem sim que ter um plano estratégico, né? Hoje, durante uma pandemia, eu consigo ter um plano de 5 anos numa microempresa? Lógico que não consigo. Mas eu consigo ter um plano do dia, da semana, né? Um plano de 2 e 3 meses. Eu tenho cenários para esses 2, 3 meses, e aí eu coloco algumas coisas básicas nesse plano estratégico. Então, plano estratégico, planejamento estratégico, é isso. Eu preciso saber onde eu quero chegar, mais ou menos o que eu preciso para chegar lá, quem vai me ajudar, quem não vai. Então, a gente precisa desmistificar isso. E precisa, sim, quando alguém te perguntar, você fala, sim, tem um plano estratégico. É elaborado, tem 80 páginas, 450 estudos. Não tem. Mas ele tem considerações, né, sobre o mercado, porque você parou para pensar. E quanto mais pessoas você envolver nesse planejamento, melhor também. Outras visões, né? Nem que seja só um sócio. Se eu não tenho sócio, eu pego o meu planinho, faço e consulto 3, 4 pessoas, né, que podem me ajudar com essa visão, né? Pode ser um cliente, né? Posso trocar uma ideia, marcar um café virtual, trocar uma ideia com o fornecedor, né? E trocar uma ideia sobre essa visão de 2, 3 meses e tal, como que ele está vendo, nananã. Isso é importante. Então, não abandonem não pulem essa etapa, tá? Dani, rapidinho, acho que muito também do que você falou, que eu acho que cabe aqui, é que esse planejamento estratégico, ele também é essencial para quem está pensando em abrir uma empresa. Não necessariamente para quem já tem e quer se planejar para que a empresa cresça antes para frente. Mas quem está nesse momento de, bom, agora eu estou em transição de carreira, ou eu mudei de área, ou eu estou sem emprego, e eu vou começar uma empresa. Como que eu vou fazer isso? Que empresa, como, aonde, como, quem vai me ajudar, quanto tempo eu vou me dar para esse negócio dar certo ou não? Eu acho que é uma ferramenta, como a Dani falou, ela vale para tudo, inclusive para a criação de algo novo. Sim, eu vou dar algumas ferramentas aqui simples e
e que dão toda essa possibilidade também do compartilhamento, de contribuições até do mercado. Pode passar, Carol. Perdi o sapato aqui. Bom, esses aqui são os cases que eu deixei lá. Então, assim, a Zuzu Pijamas, por exemplo, é uma empresa muito pequenininha de uma senhora que fazia isso em casa. E aí ela trouxe um exemplo lindo que eu nem imaginava, assim, eu não sabia que estava rolando. Então, empresa pequena, ela e a filha, gente. Aí o principal fornecedor dela hoje é um imigrante que ela conheceu num desses encontros que as ONGs fazem e tal. Eles capacitaram esses imigrantes para costura e para terem uma visão mínima de um empreendedor individual. E ela adorou, ela acabou fazendo uma parceria, enfim, está com um fornecedor super, com uma baita confiança com ele, deu super certo e está fazendo inclusão, né? Está fazendo inclusão de uma pessoa que podia estar hoje numa oficina sendo escravizado e tal. Então, microempresa, né? A Madu também é uma empresa que é hoje... Ô, Dani, é legal falar da Zuzu, que ela também, a questão de aproveitamento de resíduo dela é uma coisa de louco também, né? Ela tem toda uma estratégia do corte para ela não desperdiçar e tal. Mas, assim, tudo coisa caseira, assim. Não tem software, porque existe um software para isso na moda, né? Que é caro, por exemplo. Ela não tem isso. Ela não está, por exemplo, na iniciativa da... como que chama? Associação... Uma associação grande da moda. Ela não está nessas coisas grandes, entendeu? Ela vai fazendo caseiro, né? De forma caseira, o que ela consegue fazer. É interessante esse exemplo, né? E ela não usa sustentabilidade, o termo sustentabilidade na comunicação em nenhum momento, porque o público dela não reconhece isso, é um público mais velho e tal, ele não dá valor para isso. Mas é interessante a gente reconhecer coisas que também podem ser feitas, né, dentro de casa. A Madu também, ela e o pai, e a Madu é uma menina muito jovem, mas ela teve uma experiência de mercado e ela levou todos esses conceitos para dentro da Madu, é uma marca vegana, né? Então tem várias coisas ali que são questionáveis, mas tem um caminho que está sendo seguido, sabe? A Manifesto já é uma pessoa que tem um conhecimento de sustentabilidade maior, né? Então ela já entende como que é esse processo da produção lá no campo, do orgânico, dos impactos do orgânico. Então, ela já está numa outra fase, assim, mas ela também é uma marca minúscula, tipo ela e mais uma pessoa que está vendendo hoje para outras lojas. Ela nem está vendendo muito para o público final, ela está vendendo mais para outras lojas, que são lojas com produtos sustentáveis. Então, tudo pequenininha, né? A Ágama também, essa equipe, hoje são 3 pessoas, está mudando esse conceito, está fazendo toda uma valorização das pessoas. Aqui eu vou citar mais ela ali na hora que a gente falar do pilar social, né? E a Cainã é uma fazenda produtora de café e fubá, e eu acho que ela tem 10 funcionários, se não me engano, por aí, e ela tem os exemplos mais lindos que eu já vi de sustentabilidade numa empresa desse tamanho, assim, porque tudo gira em torno dos valores desse produtor, né? Ele herdou a fazenda do pai e aí os valores dele são muito fortes no sentido de cuidar de pessoas. Então, tudo que ele fez de sustentabilidade foi a partir deste valor, desse olhar de cuidar das pessoas. Então, ele conta na live, essa live vale muito a pena. Como é que ele começou a fazer alguma coisa? Ele vai contando. Eu não podia virar e instituir uma regra, porque as pessoas que vêm trabalhar aqui, elas têm pouca instrução, elas não iam entender e elas não iam seguir a minha ordem. Então, o que eu fiz? Eu fiz tal coisa. E ele vai contando como é que ele cativou as pessoas, né? Ele criou programas para as pessoas de pontuação. Então, ele hospeda, as pessoas moram na fazenda, né? E aí, para a pessoa cuidar da casa do jeito que ele queria, sem resíduos, fazendo separação dos recicláveis, compostando os orgânicos, ele criou uma pontuação. E aí, toda vez que as pessoas têm essa pontuação, elas recebem benefícios, entendeu? Então, é muito linda essa live, fora que ele é uma pessoa muito querida, assim, é um outro
discurso do que a gente está acostumado a ver de sustentabilidade, sabe? Muito partindo assim de uma outra cultura de cuidado e de um resgate também de valores muito que a gente tem muito aqui no Brasil e que a gente meio que não dá valor. Assim, a gente tem pessoas simples que fazem as coisas, né? E a gente acha que o modelo tem que ser o que vem da Europa, porque a gente tem que ter inovação, tecnologia, que isso. Então, assim, é uma live muito simples, né? Assim, você vê que as coisas que ele faz não tem nada de sofisticado, mas é muito genuíno e dá resultado, né? Esse cara também passou, o Jefferson, ele passou pelo programa da GV, ele fez toda uma reformulação da marca com esse programa da GV. Então, é só para vocês verem que assim, isso tem validação no mercado de negócios tradicional, né? É isso que a gente está falando aqui, tá? Vamos lá, Carol. Só para te interromper, desculpa, mas eu assisti essa sua live no dia e eu fiquei fascinada, porque como eu sou advogada trabalhista, eu vejo muito assim na área as pessoas falando, meu colaborador, a gente faz uma coisa legal na sustentabilidade, mas muita burla ao direito do trabalho, assim, muita coisa que fala que está sendo, a gente faz isso aqui em comum, meu colaborador, mas aí não paga uma CLT, fica um monte de direito para trás. E ele é espetacular, porque ele fala assim, foi muito difícil, tive que pagar CLT, e ele é super pequenininho, ele instituiu um plano de cargos e salários espetacular, assim, eu fiquei apaixonada naquela live, ele é incrível mesmo, foi demais. Querido Jefferson, então, e é genuíno. E hoje eu li isso, gente. Eu não vou lembrar onde foi que eu li isso hoje. Lembrei. Numa comunicação de uma grande empresa, grande, assim, do setor aéreo, falando sobre ela no relatório dela, que é um relatório integrado, que já é um formato de relatório super moderno, avançado e tal, ela falava isso numa frase lá, a gente paga tudo conforme a CLT. E aí eu guardei para falar com a gerente de sustentabilidade isso. Isso não faz mais que obrigação. Não tem que estar no relatório de sustentabilidade, porque isso é obrigação, né? Cumprir a lei é obrigação, não é sustentabilidade, tá? É respeito à lei do país, né? A Constituição e tudo mais. Então é por aí mesmo. Agora a gente vai entrar então nessa questão da governança, falando um pouquinho de estratégia. Põe aí, Carol. Tá sem som. Que você tá muda. Foi? Você estava sem som, aí não passou o som. Perdão, de novo. Não rolou. Não foi? É que tem que compartilhar a tela com som. Na hora de você compartilhar a tela, fica um botãozinho embaixo, Share with Sound. Peraí. Às vezes vai ter que tirar o compartilhamento e colocar de novo. Nas aulas eu sempre tenho que fazer isso, que eu esqueço. Eu não coloco. Aqui, boa. Obrigado. Nada. Não vi isso, não. Mais uma que a gente aprendeu. É um meme, gente. Praticamente. ESG precisa estar na estratégia do seu negócio e não apenas no discurso. Ué? Aqui tá o fala, porque eu não sei se fica claro no final. É muito boa essa. Eu vi hoje no perfil do Instituto Ethos, achei demais. Muito Eles bom. estão fazendo o perfil de um jeito muito bacana. É isso que eu falei, né? Então, a gente reforça isso, mas quando você pede quando você está fazendo proposta de consultoria ou alguma coisa, e aí você fala que a gente vai ter que ter essa parte do trabalho, é exatamente isso que acontece quando o sócio não está comprado. Entendeu? Não, lá vem essa chatice de estratégia, aí acontece exatamente aqui. Bom, então a gente está falando já disso, né? Todos os processos que a gente cria, em tudo eu vejo sustentabilidade. A gente tem como linkar esses assuntos, tá?
Então, desde do tipo de contrato que eu faço com o meu fornecedor, com o meu colaborador, como a Thaís falou, e eu tenho usado essa palavra, e outro dia vieram falar isso para mim também no Instagram. Meu, eu não estou colaborando com nada, é um contrato, estou sendo pago para fazer e tal, né? E a ideia que eu tenho de funcionário é que ele seja colaborativo. Então, às vezes eu uso e não se encaixa no contexto mesmo, porque a empresa ela não é assim colaborativa. Então, a pessoa é só um funcionário, vem aqui, cumpro o meu papel e vou embora, né? Mas eu uso nesse contexto. Então, a gente já está falando um pouquinho disso, né? Eu acho que a gente pode passar para frente aqui. Algumas coisinhas, por exemplo, que o Jefferson fala na live, que eu fiquei encantada. Ele falou isso, ele falou, a gente tem um código de ética aqui. E como que é esse código de ética? Ele faz a entrevista dele, ele pede para a pessoa mandar uma carta para a pessoa se candidatar a trabalhar na empresa e para ela falar dela. É demais, assim, o processo. Eu nunca tinha visto, assim, em 2021, um processo assim tão bacana, sabe? Tão humano. E aí, quando ele recebe a pessoa, ele faz toda uma orientação e tal, aí mostra todos os procedimentos, como que eles, né, como que funciona a fazenda, por que é assim, por que é assado, nananã. E no final ele entrega isso por escrito para a pessoa assinar e levar para casa. Esse é o código de ética dele. Então a pessoa entende que se ela compostar o lixo, vai acontecer tal coisa, que a máquina, que tem que coletar a água da chuva, etc. Então, tudo isso está no código de ética dele lá, né? Como que, né? Assim, como são as relações de respeito entre as pessoas. Então, assim, o código de ética precisa ser um instrumento jurídico registrado, não precisa, mas se eu tenho uma equipe que eu já não consigo ter muito, né, assim, controle, sei lá, 10 pessoas, é legal a gente ter algumas regrinhas da empresa. Isso é o código de ética. Né? Então, quais são as regrinhas básicas aqui na empresa? Ninguém desrespeita ninguém. Qualquer tipo de desrespeito vai ser punido assim. E assim assado se reincindir. Então, assim, são coisas que não adianta a gente falar. Por mais que a gente repita em todas as reuniões e tal, a gente precisa formalizar, porque a carga que traz essa formalização é uma carga de responsabilidade. Você assinou que você não ia fazer tal coisa e você fez e tal. Então é importante isso. E esse código pode ser algo que permeie, sei lá, 5 frases importantes no teu negócio, na tua relação. Se é um negócio de moda, vai ser uma coisa, se é um negócio de motoboy, é outra coisa e tal. Então, assim, 5 frases ali que vão trazer esses valores éticos e que podem estar no começo de um contrato com um fornecedor, por exemplo. Então, por exemplo, o Instituto Ethos foi, acho que, o primeiro contrato que eu formalizei como consultora. E aí eu peguei o contrato dele e falei, nossa, não me custa nada colocar esse compromisso, por exemplo, de que eu me comprometo a não ter nenhum tipo de envolvimento de trabalho infantil ou de escravização na minha consultoria, na minha prestação de serviço. Então, se eu for subcontratar, ou se eu for comprar sei lá, um lanche, eu vou me certificar que não vai ter envolvimento desse tipo de trabalho ali. E aí você pode colocar em todos os seus contratos, entendeu? Então, o código de ética é isso, não é aquela coisa que a gente pode imaginar muito elaborado e tal, mas ele precisa trazer esses valores básicos da tua empresa, tá? E é importante. Que mais? E aí a gente traz também mais um adendo aqui aos conceitos que a gente fala de sustentabilidade. Por que a gente fala tanto de gestão, de governança e tal? Por que eu estou falando disso, né? Primeiro que esse é o maior fator de morte das empresas prematuras no Brasil, é a gestão, tá? Mais do que tudo é gestão. A gente vê, eu vim de banco, então foram 20 anos acompanhando empresas com problemas financeiros por conta de falta de gestão, problemas de gestão. E segundo, porque sustentabilidade também, né, também tá inserida, né, o adjetivo
ele representa, ele se refere, ele define a possibilidade ali, a capacidade de permanência, né? O que é sustentabilidade? É o que é perene, o que permanece, o que sobrevive, né? Então, é isso. Aí acho que a gente também comentou já um pouquinho sobre comunicação, a Carol deu alguns exemplos, tem um artigo dela aí, talvez a gente possa ver, que é do grande medo das empresas que começam a entrar nessa jornada, que é de incorrer no greenwashing, né? Então, de mentir alguma coisa ali e ser apontado como um marqueteiro que só está usando sustentabilidade para parecer mais bonitinho, né? Só está usando a embalagem aí da sustentabilidade. E eu acho que eu já falei também isso no outro encontro, que é a gente, então, contar o que está fazendo, né? Ter uma definição bem simples ali de sustentabilidade, em algum lugar que a pessoa possa ver no seu site, e depois você conta o que você faz. E você conta também quais são os seus desafios, os seus planos, né? Tem, por exemplo, ainda não... Como eu perguntei isso para a Natália, na entrevista da Madu, que é a marca vegana, e eu falei para ela, né? Eu falei, então, mas o couro sintético tem um grande problema, que a gente já entendeu agora, que é o plástico, né? Ele é do petróleo, vem do petróleo, ele se particula, ele vira um inferno, etc, etc. Quando eu conheci a Natália, ela só tinha couro sintético, e eu fiz essa pergunta para ela na primeira entrevista. Agora, ela já está trabalhando com uma lona de algodão, né? E ela está começando a inserir, então, alguns modelos de acessórios que não trabalham com couro sintético, porque a gente ainda não tem acesso a um material ecológico que ainda está se desenvolvendo, e até que ele tenha um custo viável, né, para essas empresas, ele precisa estar em escala no mercado. Então, hoje a gente já viu, existe já, né? Já existe couro de abacaxi, já existe couro de resíduos orgânicos, existe uma série de materiais, mas ele ainda não tem essa escala que uma marca pequena como ela consiga fechar a conta, né, da oficina disso, do frete, etc., e consiga vender uma bolsa que as pessoas pagam, né, um preço médio. Entendeu? Então, ainda não chegou nesse equilíbrio de mercado, mas ela já começou a introduzir outros modelos, vários outros modelos, e aí ela tem uma resina ali que ela usa, então, para aquela coisa ser impermeável. Então, assim, houve uma evolução nesse aspecto, né, na empresa, e ela não foge da pergunta. Isso é importante também. Não fugir da pergunta, né? Porque você é responsável por aquilo que você fez, mas você não é responsável por conhecer todas as respostas do mercado. Isso ninguém é. Então, a honestidade, ela sempre nos aproxima. Eu acho que teve alguma hora aí que a Carol falou sobre essa vulnerabilidade, de você falar que você não sabe. Essa honestidade e essa humildade nos aproxima muito de todos os nossos públicos, né? A gente pode assumir que não sabe, que vai fazer a lição de casa e retorna para a pessoa. É a melhor coisa que a gente sempre faz. Vamos lá, Carol? Mais ou menos meia hora. Bom, eu acho que a gente está falando aqui com empresas bem pequenininhas. Eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso para a gente chegar nas ferramentas, tá? Mas eu acho que as ferramentas vão mostrar para vocês um esquema de como construir esse plano e esse plano estratégico, né, que é essa visão, e esse plano mais tático, que é como é que eu faço no dia a dia o meu plano estratégico acontecer, tá? Então, aqui tem alguns aspectos que estão ligados à governança e que normalmente a gente não associa com sustentabilidade, mas sim, estão todos associados à sustentabilidade lá nos indicadores éticos. Vocês vão ter perguntas sobre tudo isso, né? Se você tem plano de contingência. Então, por exemplo, eu incluí na lista do YouTube a live do Instituto Ethos falando com o Sebrae sobre pequenas empresas no contexto da pandemia. Então, tem alguns dados que a gente falou lá no comecinho do primeiro encontro, ele fala ali no começo da live, e depois ele fala, eles já sabiam disso, o Sebrae já sabia disso, mas o fator principal, acho que eu até anotei aqui, do fechamento das empresas quando a pandemia começou,
foi não ter fluxo de caixa para mais de um mês, né? E isso é uma coisa que geralmente os empreendedores, por necessidade, não é que eles ignoram, é que eles realmente não têm. E como a maioria desses empreendedores não tem acesso a crédito, né? A gente tem muito um fator aí que chama patriarcado também. A gente vai nas instituições financeiras e o Itaú já está trazendo esses dados como pesquisa e mostra que as mulheres tinham o crédito mais negado e elas são a maioria das empreendedoras. Então, mulher negra, então, imagina, você vai dar crédito para uma mulher negra. Isso está no inconsciente da nossa sociedade e isso se reflete nas instituições financeiras. Então, é um público que também tem menos acesso a crédito, né? E aí tem vários outros fatores, com certeza, né? Da pessoa também não tem um planejamento, não tem alguma coisa mais elaborada e aí não consegue o crédito. Mas no varejo, geralmente, quem concede, gente, são modelos de rating e o caixa eletrônico. Então, não tem muito essa questão do presencial e tal, mas o modelo já foi concebido dentro dessa lógica do patriarcado e tudo mais, né? Então, ele fala isso, né? Ele fala que o capital de giro realmente é algo que a gente precisa prestar atenção no nosso planejamento, quem está abrindo, quem tem empresa, etc. A questão da digitalização, dessa transformação digital e o ambiente online. Então, ele falou desses 3 aspectos que são os mais importantes para as empresas se prepararem ou se adaptarem e tal, e daqui para frente, né? Foram os fatores prioritários. Então, tem essas questões aqui e tal. Uma coisa muito comum também é essa de não separar as contas do sócio, do dono da empresa, com as contas da empresa. Então, mistura tudo. Nossa, eu vi isso acontecer assim inúmeras vezes. Algumas vezes por dia, um empresário vinha me pedir dinheiro, né? E eu que dava de microempresa. E aí, assim, o cara comprou um carro, né? O cara tinha feito algum gasto pessoal e não tinha dinheiro para pagar a folha. Eu vi muito isso acontecer. É impensável hoje, né, para a gente, mas acontece até hoje, assim, dessa mistura. Então, você imagina agora, no momento da pandemia, o que a pessoa faz? Ela compra a comida dela ou ela paga o funcionário, sabe assim? Paga o fornecedor, não sei. Então, isso é um erro muito comum, essa mistura de... Eu acho que até a Renata falou isso no Papo Carreira também, que é uma empreendedora de impacto social, e ela falou no começo misturava mesmo, porque isso não é uma coisa que eu sei fazer nem que eu goste. E ela era sozinha, e ela criou a empresa de impacto sozinha. E aí, depois de 2 anos, agora, ela está se estruturando e ela entendeu que essa parte não é para ela. Ela tem que ter alguém que faça essa parte para ela, porque não está nas competências dela, né? Você também não. Então, às vezes é bom dividir por isso, né? É bom ter uma outra pessoa que figura esse bastão, digamos assim. Bom, eu falo um pouquinho aqui, eu já falei isso. Aqui eu já falei também, podemos passar. Já fui misturando um pouco aqui. Bom, então, o que eu queria mais trazer para vocês hoje eram esses 2 instrumentos, né? Todo mundo conhece esse esquema aqui do SWOT? Como é que chama? Diagrama, né? Diagrama. Alguém não conhece, então, esse... Thaís, talvez, né? Que é do outro setor. Bom, em negócios, a gente usa muito algumas metodologias, algumas ferramentas, né? E a análise SWOT, ela faz uma análise de uma perspectiva bem ampla da sua empresa, e você pode aplicar essa metodologia também em análises pessoais, você pode aplicar em você também. E eu deixei um link que eu acho que a Carol vai colocar aqui, depois da fonte, né, Carol? Que é o SWOT que está no Sebrae, né? Ele fala basicamente, ele tem como referência um dos professores que eu mais gosto, que é da Escola de Marketing, e é o professor Nakagawa. Então, ele resume cada quadrante, como é que você pode responder e como que você pode usar essa análise SWOT. Então, o que eu coloco lá? Cara, eu sou excelente de comunicação, sou campeã, minha empresa detona na comunicação, ela é muito boa, a mensagem chega, o cliente responde, tem interação, etc, etc, né?
que ela está pecando, por exemplo? A minha gestão financeira não está legal, né? Eu não estou conseguindo equilibrar, a gente está tendo furos, a negociação com os fornecedores, eu não estou conseguindo chegar num ponto ideal, aí eu não consigo fazer fluxo de caixa, não consigo investir nos funcionários. Então, eu tenho uma fraqueza que é o financeiro. Quais são as oportunidades com essa comunicação, por exemplo, que você já falou aqui em cima que você é ótima, né? Então, o que ela pode te prover de oportunidades no mercado? E, por outro lado, o que essas fraquezas podem representar de ameaças, né? Então, aqui eu estou olhando para dentro da empresa, então são os fatores internos, e aqui eu estou olhando os fatores externos, de fora, o que pode me atingir considerando o que eu tenho dentro, entendeu? Então, é uma análise de uma perspectiva bem ampla, mas que vai trazer insights importantes para uma outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que é de planejamento estratégico, tá? Então, é importante ter essa primeira foto, né? Ter claro, isso também Volta um pouquinho, Carol. A análise SWOT, ela também pode ser algo que é construído em conjunto, tá? É muito legal construir isso em conjunto, porque ter outras visões, sabe? Fazer por exemplo, você pode fazer até uma pesquisa, se você já tem uma empresa e tem alguma mídia que você usa, né? Você pode elaborar algumas perguntas e ter uma análise, como a gente chama, 360 graus. Então, não é só você analisando, é o seu funcionário também opina. O que a gente é melhor? No que a nossa empresa faz de melhor? No que a nossa empresa precisa melhorar? Por exemplo, entendeu? Como a gente pode aproveitar isso? Então, vai fazendo algumas enquetes, assim, se você tiver mídia social, e você vai tendo uma visão de fora de outras pessoas que podem colaborar. Pode fazer essa pergunta para alguns fornecedores mais próximos, parceiro de negócio, né? E aí você vai tendo uma visão um pouquinho mais ampla do que só você fazer a avaliação. Passando para frente, eu vou trazer o modelo do Canvas, né? Também é uma metodologia aqui de planejamento estratégico. Então, a gente pegou aquele planejamento estratégico que tinha 80 páginas, que a gente olhava todos os aspectos da empresa, olhava os sócios, olhava o mercado, fazia pesquisa de benchmarking, quem são as melhores empresas nesse segmento, tal, não sei o que lá. E a gente colocou isso num esquema, né? Que a gente pode ter essa mesma visão numa única folha. Então, ao invés da gente perder todo esse tempo fazendo o planejamento estratégico, quando você acabava o planejamento estratégico, o mercado já tinha mudado, né? A gente agora tem essa ferramenta. A Thaís quer falar, é isso? Não, é que aqui está pequenininha a figura, mas qual que é a proposta? Você vai olhar, então, quem são os meus parceiros principais, né? Então, são pessoas que apoiam a existência do meu negócio, elas podem ser fortalezas, que eu estou trazendo o conceito do outro quadro ali, né? Elas podem ser as minhas forças. Então, os meus principais parceiros podem ser um fornecedor, ou um Sebrae, quando eu estou muito apoiado no Sebrae, por exemplo, uma associação setorial, alguma coisa assim. Ou, às vezes, um sócio investidor, né? Enfim, eu tenho principais parceiros, né? Que vão me prover, inclusive, oportunidades, né? Aí eu tenho quais são as principais atividades da minha empresa. Isso aqui também fala um pouquinho do propósito aqui, né? O que a minha empresa faz? O que ela entrega? Eu tenho aquele propósito e como ela entrega isso? Quais são as atividades dela? Eu fabrico bolsas. Não, eu só compro e vendo, eu só revendo, enfim, as principais atividades. Quais os recursos que eu preciso para entregar essas atividades? Então, aqui vai talvez ser um pouquinho maior. Eu preciso de máquina ou não, eu preciso de recurso humano, preciso de recurso natural, tipo uma fábrica de bebidas, né? Meu principal recurso é a água.
Isso também é importante, gente, para a gente começar a ter uma ideia da própria sustentabilidade depois. Por quê? Por exemplo, hoje a menina estava falando comigo lá da companhia aérea, qual a ação principal que ela quis me contar que eles estavam fazendo, compensando a embalagem do lanche. Uma empresa aérea, o impacto dela é o lanche, a embalagem do lanche, ou são as emissões de gases poluentes da própria atividade prioritária dela. Então, não adianta você vir me contar uma história que você está compensando as embalagens do teu lanche se o principal impacto da tua atividade é a emissão de gases. E está lá no relatório. Qual que é o maior gasto com o fornecedor? Combustível está em primeiro lugar. Então, gente, essa história que você está me contando não é relevante, né? Então, aqui te dá uma ideia do que é relevante também para você depois, né, ter ações de sustentabilidade e contar uma história boa, né? Então, quais são os recursos? Qual é a minha proposta de valor? O que me diferencia no mercado? Né? Qual é o meu grande diferencial? Meu grande diferencial nas mentorias que eu vejo é ter os encontros online. Eu não vou fazer coisa gravada sem conversar com as pessoas, sem, sabe, elaborar a compreensão junto. Então, esse é o meu maior valor. E é o que realmente está acontecendo, tá bom? Relacionamento com clientes. Como se dá o meu relacionamento com clientes? Eu tenho só venda online hoje pelo Instagram ou pelo WhatsApp, ponto. Eu não tenho nenhum outro canal de comunicação. Se eu tiver um site e tiver um e-mail e um telefone lá, eu vou ter que pôr esse telefone e esse e-mail aqui no canal de relacionamento, né? No relacionamento e nos canais, porque eu preciso ter gente para responder esse cliente. Entendeu? Que é um erro muito comum. Cria um site, o cara que construiu o site faz um formulário, o formulário não vai para lugar nenhum e ninguém nunca responde esse formulário. Tem muito esse erro aqui, tá? Então, como é a minha relação com o meu cliente, quais canais eu uso para fazer essa relação com o meu cliente? Qual é o segmento de clientes? Eu tenho uma persona aqui que eu vou desenhar, né? Então, assim, qual é o meu público? Como ele é? Né? Eu vou colocar aqui as características desse meu cliente. Eu só, por exemplo, qual que é o público da Madu, né? É um público vegano, jovem, maioria mulher, tarará, classe, né, assim, renda média, né? Porque a bolsa custa 200, 300 reais, então tem uma renda média ali, tarará, e aí ela vai ter essa foto para as estratégias que ela for desenhar, né? Qual a estrutura de custos? Eu tenho um capital de giro para 3 meses, investimento que veio do sócio, que eu preciso retornar ou não, né? Então, eu vou pôr aqui a minha estrutura e de custos, o que eu gasto, e de receita, o que entra. Não, o que sai primeiro e o que entra depois. Então, o que eu pago, né? Eu pago funcionário, eu não pago, eu pago os impostos, eu pago isso, pago aquilo, e como que é essa minha fonte de receita, que vem do meu relacionamento e dos canais que eu escolhi para me relacionar com esses clientes. Então, aqui eu tenho um esquemão, né? E quando eu tenho esse esquemão para analisar, e eu vou mudando ele o tempo todo, eu vou completando, eu vou repensando, né? Através desse olhar macro, né? Eu consigo ir repensando também as estratégias do meu negócio e eu consigo, nesse link que a Carol vai colocar aqui, do Sebrae, você pode compartilhar o teu Canvas com a galera inteira do Sebrae. E você pode, então, receber opiniões do segmento, de pessoas do mesmo segmento que você. Você pode pesquisar outros Canvas ali, é muito legal esse canal. E a gente vai deixar um link também para quem quiser fazer um workshop só dessas ferramentas, né, de análise aqui e planejamento. A gente vai abrir uma lista de espera para fazer um workshop sempre que vai ser comigo e mais um especialista, nesse caso aqui é o Alexandre Carrasco, que é especialista de gestão e que vai ajudar a gente a analisar esse Canvas de vocês, a questionar, melhorar, né, essa análise, tá?
Você vai pôr, Carol, como você vai fazer isso? Ou vai mandar depois? Acho que é melhor mandar, né? A gente já tá... Eu vou inserir na apresentação. Tá. Eu vou inserir na apresentação que eu vou mandar para elas logo depois da aula. Tá bom. Bom, a gente está caminhando... Só falar de Canvas um segundo, que é o que a Dani falou. Você mapeia muito bem o que você tem, o cenário da sua empresa naquele momento. Mas é muito importante saber que isso vai mudar sempre. Até você achar a fórmula mais próxima do ideal para você, isso vai mudar muito. E o legal do Canvas é esse processo justamente. Conhecimento do que você quer, então, do seu propósito, da sua proposta de valor, que é o centro dele, e como isso se desdobra em todos os outros pilares do Canvas. E isso te ajuda a pensar e repensar, ir a campo entender o seu público, ir a campo entender as suas parcerias e ver se faz sentido. Então, eu fiz alguns Canvas já na vida e alguns eu participei como observadora e nenhum deles terminou com a ideia inicial. Isso é muito legal. Porque como você se transforma e como as coisas vão surgindo ao longo desse olhar para dentro, né, da sua empresa e falar, tá, é isso que eu quero fazer. Então, é uma ferramenta incrível, eu super recomendo. Só para a gente, então, terminar, eu vou fazer um en passant aqui sobre a questão de qualidade e inovação, que também está fundamentada em outra, né, numa questão do ethos, de olhar para isso, né? Como é que você cuida da qualidade, então, da perenidade da sua empresa, porque se você vende produtos que não duram agora, então, acho que a aceitação disso é quase mínima, né? A gente teve sempre o mercado muito prejudicado por empresas com esse tipo de entrega, né, sem qualidade, e todos os impactos que isso também inclui, né, principalmente ambientais, assim, os produtos que menos duram são os mais problemáticos para a gente hoje, porque virou resíduo e a gente não tem mais onde enfiar resíduo nesse planeta, né? Então, a qualidade é uma questão importante. Ali, o ethos vai te perguntar como é que você cuida disso, quantas reclamações você teve sobre qualidade do seu produto, como é que você lida com isso. Tem alguém que verifica antes disso sair da tua empresa, do serviço ou do produto sair efetivamente ser entregue, etc. Você está medindo isso com o teu cliente, a satisfação dele, etc. E aí tem uma outra pergunta também que fala de inovação, né? Como um fator competitivo. E aí eu também discuto muito isso em podcasts, né? Empresários falando. A inovação, ela tem várias definições de inovação, né? Ela não é necessariamente uma inovação disruptiva. Uma inovação pode ser incremental e ela pode ser disruptiva, né? Ela tem vários tipos de inovação. E aqui eu puxo muito de volta aquele fio que eu deixei ali atrás da participação de pessoas no teu plano tático, no planejamento e também para inovação. Então, quando eu deixo o meu time participar, e a gente vê isso em vários relatórios de sustentabilidade, quando eu chamo o meu time para resolver um problema, né, seja aquela comitê de sustentabilidade, ou seja o time mesmo, né, e falo, olha, estamos com esse problema, né? A gente vê soluções simples, mas que são inovadoras no contexto da empresa, porque a empresa ela pode estar inovando, às vezes comprando alguma coisa ou não, às vezes é uma mudança de comportamento, de processo, né? Também pode ser uma inovação de processo. E a gente vê, às vezes, uma solução barata sendo implementada com a ideia de pessoas que participam ali, de funcionários ou parceiros, enfim. Então, aqui eu trago novamente essa oportunidade que a gente vê perdida muitas vezes. Né? Às vezes a solução está no funcionário. Então, a empresa que me chama assim, vem cá, preciso resolver o problema do meu resíduo. Aí eu cheguei na empresa, fui conversar, os funcionários todos queriam fazer coleta seletiva. Todos os funcionários queriam fazer. O que a empresa estava preocupada? Em contratar uma empresa de meio ambiente para ver isso aqui. Gente, já podia ter começado,
entendeu? Os funcionários já tinham ali vários planinhos, assim, coisas que eles queriam já fazer, né? E que já podia ter começado. Então, não precisava desse investimento inicial. Precisava só conversar com as pessoas, quem vai fazer o quê, quem sabe fazer, quem não sabe, quem vai pesquisar para fazer, entendeu? Então, a gente perde muito essa oportunidade. E ela é cada vez, né, sempre vai ser um fator de diferenciação. Como é que ele chama? O Braunger, agora esqueci o primeiro nome. Essa entrevista que eu falei no começo sobre economia circular, ele fala disso, né? Quando a gente fala em inovação também, não existe inovação sem impacto, né? Ele fala isso. Porque se sustentabilidade é a perenidade, é você manter alguma coisa, a inovação vai mudar aquilo, então você vai ter sempre um conflito ali com a sustentabilidade, porque eu estou transformando aquilo em algo diferente. Então, eu tenho uma quebra aí, né? E é bem interessante essa visão que ele trouxe. Acho que temos mais agora um feedback agora de vocês, né? Como que vocês acham que dá para a gente ir além e como que isso pode ser aplicado na prática das empresas de vocês. Então, dá para avançar em sustentabilidade diante do que a gente conversou lá no primeiro encontro? Como é que a gente avança? Como é que, né, que ideias vieram para vocês implementarem nas empresas? Microfone aberto agora, gente. Eu fico um pouquinho confusa ainda na aplicação na área de serviço, né? Você falou, por exemplo, da companhia aérea, que a principal deles, no caso, é o combustível, então eles têm que atuar nessa área. Às vezes, a minha visão é um pouquinho fechada nesse sentido de não saber aonde é a área de serviço, porque a gente não tem insumos, né, em questão de matéria-prima. Né? Então, a gente atua na parte de serviços. Eu não sei se tem alguma coisa que, às vezes, me dá um norte nesse sentido de como atuar. Qual é o serviço mesmo? A gente trabalha com marketing digital. É uma agência de marketing. Única e exclusivamente digital. Então, a gente não trabalha nem com materiais impressos, nada disso. Tá. Mas tem bastante coisa, né? A gente pode olhar para esse digital, ver os impactos desse digital, ver os impactos principalmente do digital nas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Você vai ter hoje mais impacto em pessoas, né, nas pessoas envolvidas no trabalho, porque se você usar recursos mais humanos, né, Sim. são as pessoas do serviço, então você vai ter um impacto mais nas pessoas do que o ambiental relacionado à poluição, por exemplo, é baixa, as emissões são baixas, né? Você tem grandes emissões mas sempre tem alguma coisinha que você pode fazer, tá? Então, por exemplo, quando outro dia eu fui fazer uma assessoria para uma pessoa, ela tinha 5.000 e-mails arquivados. Então, ela tinha arquivado desde as newsletters que ela recebia, de uma notícia de 5 anos atrás, até uma relação ali que ela não queria perder, que ela fez um contato com uma pessoa muito importante, não sei o quê, e podia estar no LinkedIn, sei lá, né? Tem um impacto isso? Em nível global, tem muito impacto. Está sendo discutido agora com a cripto, com a economia cripto, acho que eles chamam, que é esse arquivamento de informações, ele tem uma demanda altíssima de energia. Né? Agora, no nível da sua empresa, talvez isso não seja tão relevante. Você vai ter uma relevância maior quando você for trocar equipamentos das pessoas, né, que trabalham com vocês. Então, o que a gente faz? Mas é uma coisa assim, de 3, 4, 5 anos, né? Aí você destinar aquilo corretamente, pensar no que você vai comprar, etc. No dia a dia, no teu maior impacto estão as pessoas, estão as informações, por exemplo, segurança de informação é uma questão super relevante, está sendo muito discutida também no âmbito de sustentabilidade. Você tem a entrega para o seu cliente, então, como está se dando esse relacionamento? Eu vou cuidar basicamente das relações, das pessoas, né?
E em terceiro lugar, assim, dessa questão, equipamentos, que é uma coisa que não é recorrente, né? Ela vai ter um impacto, mas ela não é recorrente. No dia a dia vão estar outras questões. E aí a sua entrega, que é o serviço, né? O serviço fim lá que a gente colocou no Canvas ali, qual é a minha entrega, enfim. Então, esse serviço, como é que eu trago esses conceitos da sustentabilidade para fazer uma entrega ética daquele conteúdo, né, que eu produzo de marketing? Eu estou checando informações, eu estou trazendo as referências para esse meu cliente, né, nessa entrega de conteúdo, não sei, dentro desse marketing. Como é que eu estou usando o marketing? Qual é a finalidade? Né? Como é que eu estou usando o marketing para vender, sei lá, um monte de coisa descartável? Como é que eu posso ir selecionando melhor esses clientes e estar promovendo um outro tipo de relação também de consumo, né? Tem várias questões. Tem que parar, fazer, né, juntar uma galerinha ali, vamos pensar junto e, às vezes, buscar insumos fora também, dar uma pesquisada quem está fazendo isso. Marketing é uma questão relevante. Posso te deixar um exemplo muito bom, que é da minha parceira, na verdade, ela chama Nulid. Vou escrever aqui para vocês. A gente tem trabalhado junto numa outra marca que ela tem, que chama Remimo Biju, mas agora ela está dando mais foco na Nulid, que é uma agência de marketing. E ela está fazendo uma comunicação maravilhosa. E por trás tem o meu olhar ali. A gente troca muito e tem um olhar ali sobre marketing digital e tal. E a nossa ideia, inclusive, é formatar um workshop para empresas, para a gente prestar esse serviço aí de marketing digital ou de capacitação para o marketing digital com esse olhar da sustentabilidade. Então, eu não lembro se a gente colocou... um super direcionamento. Porque às vezes a gente não tem a visão para olhar e a gente não sabe onde pesquisar ou o que fazer, né? Já me deu bastante norte, sim. Obrigada. Sim, não, até como alguém de comunicação que está nessa área já faz um tempo, eu acho que é muito do que a Dani falou, mas tem muito também o passo atrás, que é com quem você se relaciona. Tanto clientes, quanto fornecedores, quanto funcionários. Então, aquela coisa da ética, né, da integridade e tudo mais. Então, quais clientes você está, né, você está falando em sustentabilidade, você quer ser mais sustentável e você atende um cliente que, sei lá, por exemplo, a companhia aérea que está compensando plástico ao invés do CO2. Isso vai muito também de encontro com o que você está querendo comunicar. Então, às vezes, você está fazendo a comunicação da melhor maneira, mas você está comunicando talvez algo que você não concorde, que não esteja de acordo com os seus valores e o que você quer passar. Então, clientes que reflitam isso, fornecedores que reflitam isso, fornecedores que entreguem direito, que tratem as pessoas bem, que não, sabe, que não sejam combativos, que não sejam, né, desnecessários, que entreguem uma imagem que é a que você está vendendo. Eu acho que isso também, em serviço, é muito isso, ainda mais nesse mundo digital de agora, assim, é muito as conexões que você faz, com quem você faz parceria, com quem você deixa de trabalhar, são algumas escolhas que vêm lá da coisa do propósito, dos seus valores como dona da empresa e como o que você quer passar para frente com o seu trabalho. Perfeito. A gente vem definindo isso desde o finalzinho do ano passado e fazendo bastante esse filtro na hora de ter um novo cliente, né? Exatamente com essa visão da entrega dele, né? Eu falo que eu comecei como freelancer, então quando você começa como freelancer e nessa visão, sem uma visão, na verdade, né? Você só começa a atender, você não tem esses filtros. Hoje a gente já tem, né, esse filtro e aí é algo que você desenvolve, né? Ao longo do tempo. É uma coisa também que até você chegar num momento que você pode falar, esse cliente eu não vou atender, é um outro patamar, né? A gente tem é complicado. Eu falo que cada dia então, fica, às vezes... a gente vai esclarecendo uma coisa, né? Mas é bem Exato. complicado. Vai muito da realidade também, o que dá para você fazer. O ideal é sempre almejar essa direção. Mas
Temos que pagar conta também, né, gente? Não tem muito jeito. Às vezes não tem muito jeito. Assumo da gente poder aplicar, a gente poder escolher isso. Exato. Mas a gente Você falou do... A gente tem um papel educador também. Sim. Entendeu? Porque às vezes você vai falar com o cliente, você coloca algumas questões, você pode fazer no teu questionário ali, da primeiro contato e tal. Ah, como que vocês veem isso e tal? Vocês estão vendo isso? Né? E às vezes a pessoa não tinha pensado, e ela começa a pensar, fala, pô, eu não sei nem como começar isso, vocês me ajudam e tal? Então é uma Exatamente. outra... Aí já é uma diferenciação, né? Trazer a informação. Porque às vezes não é por mal, é porque é falta de conhecimento mesmo. Sim, a gente percebe isso bastante. A gente leva até por isso que eu falei no primeiro encontro, de eu estar aqui para conseguir levar mais isso para eles, porque a gente faz bastante isso de compartilhar essa nossa visão. E tem bastante essa reação de eu não sabia, né? Eu não sabia sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a gente está levantando uma bandeira agora, que eu acredito que entra na parte que você falou do ser humano, né? Que é a questão da ansiedade, desses fatores relacionados ao digital, né? Então, a gente está levantando isso agora, estou buscando algumas parcerias até para ter mais fundamento para falar sobre isso, mas é uma parte que a gente está percebendo bastante, né? Porque o digital é muito bom, mas ele tem um lado muito negativo, né? Então, a gente conseguir encontrar esse equilíbrio aí dentro, a gente está começando a falar sobre isso. Por isso que esse olhar é muito importante, principalmente agora. Bom, obrigada, meninas, viu? Me ajudaram demais. Imagina. Que pode estar conectado a isso e traz a sustentabilidade através disso e tal. Eu gostei muito da ideia da Thaís aqui, eu vou criar o grupo, e aí eu passo o link para vocês. Isso tem sido o maior, assim, um valor, não maior, mas assim, um valor enorme na minha outra mentoria, porque o grupo cresceu, hoje tem umas 40 pessoas, e eles se ajudam muito, tá riquíssimo o grupo ali em trocas e tudo mais, então eu acho uma ótima ideia, eu gosto muito dessa ideia, porque aí eu começo a canalizar também as minhas indicações para vocês, que às vezes ficam soltas no LinkedIn e tal, então de acordo com o que o grupo está conversando, às vezes tem eventos, sabe? Muito legais, e aí a gente vai canalizando. Acho bem bacana. Mais alguma coisa aí, Carol? Acho que a gente manda para elas, né? Não, acho que a gente tem só 2 ou 3 slides que são mais de fornecedor, que a gente pode, semana que vem, começar já com isso. Isso. Aqui, a pedir, se quem ainda está aqui, se consegue responder a avaliação de hoje, do dia de hoje, muito rapidinho também, como foi no começo. E podemos encerrar, porque a gente passou 7 minutos. Mas estamos melhorando. Semana passada foi mais. No último dia a gente encerra no horário. Fechou? Um feedback, assim, eu vou querer mais tempo. Na verdade, a gente vai propor 4 encontros. Próxima turma. Você tirou a tela, Maria. Oi? Não, é que a Thaís estava pegando, acho que o QR Code. Não, eu vou colocar de novo, querida. Eu estou só abrindo aqui para eu conseguir já... Depois você vai mandar no e-mail também, né? É que eu estou pelo celular hoje, aí eu não consigo... Vou mandar por e-mail, mas eu vou... Espera aí só um minutinho que eu já compartilho aqui. Aqui eu não vejo, quer ver? Share. Vamos lá. Aqui. É o QR Code que vocês queriam ver? O QR Code, na verdade, é o Pix, que é que como vocês avaliam financeiramente, né, a nossa conversa, e a avaliação de qualidade é o menti.com, daí esse código, né? Menti.com, esse código. Eu vou precisar pausar para poder ver o Menti, para vocês conseguirem responder. Então, quem não pegou o QR Code, o Pix vai no e-mail agora, em seguida da aula, que vai para o PDF de hoje e tudo mais, vai o número do Pix também.
Eu acho que quando a gente começar o próximo encontro também vai trazer mais ideias dessa aplicação, porque eu vou falar de perguntas com fornecedores e tal. Vai ter mais coisa, viu, Aline? Perfeito. Já está clareando bastante. Legal. Estão conseguindo entrar? Tá rolando dessa vez? Oi. Eu vou responder depois, que agora eu não estou conseguindo entrar. Não? É que o meu celular acabou a bateria de novo. Se você quiser, escreve no chat, Natasha, aí eu pego. Ah, tá. Eu copio e colo, não tem problema. Tá. É mais fácil. Somos quantas agora? 1, 2, 3. 1, 2, 3 e a Natasha 4. Legal. E a próxima... Oba. Conseguiu? Joia. A próxima não deu tempo, não consegui mudar ainda, Thaís, mas vou mudar para a semana que vem, tá? Duas. A Aline tá conseguindo entrar? Tá dando certo aí? Ah, ótimo. Muito legal, meninas. Acho que por hoje... Dani, mais alguma coisa que você queira? Estou preocupada com o horário sempre de passar e tal, mas eu acho que Sim. tem bastante coisa e a gente já retoma. No final, é uma outra quebra de paradigma, né? Porque vocês vão ver que o impacto ambiental acabou ficando para o final e as perguntas são muito mais simples assim do que tudo isso que a gente tem discutido nesses outros 2 encontros. Obrigada, E a gente fez isso muito de propósito, né, Dani? A gente pensou a mentoria, o conteúdo a gente pensou muito de propósito, deixar o ambiental por último, porque é o que todo mundo conhece e quem não conhece tanto assim gosta de achar que vamos abraçar a árvore e ser feliz, que é ser sustentável. E vocês já perceberam que a gente não concorda nem um pouco com isso. Então, essa a motivação. Embora eu ame abraçar a árvore, estou morrendo de saudade aqui do Ibirapuera. Maravilha. Então é isso, meninas. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Aguardamos vocês na semana que vem. Qualquer dúvida, a Dani vai criar o WhatsApp, mas qualquer dúvida também vocês acessam a gente por e-mail, manda um sinal de fumaça, a gente dá um jeito de se falar. Mas se não, a gente vai mandar agora em seguida um e-mail para vocês com o PDF de hoje e os links todos certinho. E qualquer dúvida, estamos aí. Boa noite para vocês. Bom, boa noite. Boa noite, Obrigada. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.